Bom dia a todos. Eu peço desculpa a quem está presente a horas para o início da reunião por este pequeno interregno. Era suposto que os senhores vereadores, quando chegassem à reunião, e é isso que se passará nas próximas reuniões, tenham os equipamentos prontos para poderem aceder à ordem de trabalhos e à documentação da reunião, uma vez que se optou e se está a tentar optar por desmaterializar o mais possível as nossas reuniões. Muito obrigada pela vossa presença, senhoras e senhores vereadores, muito bom dia. Nós temos hoje uma ordem de trabalhos mais ou menos pesada, mas relativamente simples. Eu, relativamente à reunião, daria, portanto, início e... essa aqui, desculpa, deixem-me só... Para distribuir o movimento de fundos, que ainda não está aqui, isto está complicado. Bom, nós aguardamos já que chegue o Dr. Nuno para nos dar o movimento de fundos, que seria a primeira coisa a distribuir. Sim, mais um movimento de fundos. De qualquer maneira, eu dou início ao período antes da ordem do dia, darei início ao período antes da ordem do dia, antes de termos aqui o movimento de fundos, e distribuiremos assim que o Dr. Nuno aqui chegar. Têm a palavra os senhores vereadores para as intervenções que considerem fazer. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentava, bem como as senhoras vereadoras, Sr. Vereador, público presente, jornalistas, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Um bom dia a todos. Portanto, eu gostaria de colocar aqui algumas questões, designadamente o ponto de situação de algumas das obras que estão em curso, a Escola Básica de Alpiarça, a Escola EB23, também o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, a segunda fase do mercado, e bem como o alcatroamento das ruas do Frade de Cima, que estão também previstas e já contratadas. Também tinha outra questão relacionada com uma informação que a Sra. Presidente deu enquanto vereadora, de que tinha contactado a Secretaria de Estado do Património Cultural sobre a intervenção na Sala Império, que até recentemente teve honras de destaque televisivo na promoção da Casa dos Estatutos, e saber se, segundo a informação que foi dada à altura, que iriam ser solicitados esclarecimentos à Câmara Municipal sobre os trabalhos que estavam a desenvolver-se em curso. Portanto, no período em que eu estive a desempenhar funções executivas no município, não tive conhecimento desse pedido de esclarecimentos, saber se a Secretaria de Estado já pediu esses esclarecimentos ou não sobre os trabalhos que se desenvolveram. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora? Não? Muito bem. Então eu passaria a responder às questões colocadas. Bom, relativamente ao ponto de situação das obras que refere, a escola EB1 tem as obras terminadas, os alunos fizeram a transição no passado fim de semana, portanto foram feitas a colocação dos equipamentos, etc., dentro da sala e dentro das salas de aula, perdão,
e os alunos iniciaram ali o período escolar no início desta semana. E, portanto, as obras estão concluídas e estamos em fase de recebimento da obra, percepção de se há ali alguma desconformidade, mas aparentemente nós vamos fazer ainda uma pequena intervenção naquela sala de entrada, que é uma espécie de portaria, mas vamos fazer ali uma intervenção que permita funcionar ali uma turma de apoio, e vamos fazer ainda uma pequena intervenção também dentro do próprio edifício, fazendo ali uma modificação entre a sala que estava prevista para os professores e uma nova sala que permita ter ali um apoio, uma turma das turmas mais que têm menos alunos e, portanto, são turmas sobretudo de apoio, o que permitiu que não tivéssemos que colocar ali contentores e tivéssemos resposta para todos os alunos que estão a frequentar esta escola. Relativamente à EB23, nós, como sabem, foi iniciada ainda durante o anterior mandato, foi iniciada a colocação de estaleiro e de vedações para a segurança da obra, que terá início com alguma brevidade. Nós fizemos uma análise, fizemos uma avaliação com a direção da escola e com a empresa relativamente a algumas situações que não estão contempladas em projeto e que não estavam previstas em termos de obra e que nós consideramos essenciais. Fizemos uma reunião com o gabinete do projeto da escola e estamos a aguardar informação relativamente, sobretudo da CIMLT, eu também já reuni com a CCDR sobre isso, relativamente ao financiamento daquilo que não está assegurado para efeitos desta obra e que é ainda um montante bastante razoável. E, portanto, o que nós estamos a fazer é a equacionar a possibilidade de intervencionarmos o refeitório, dado que o refeitório está a causar um conjunto de contraordenações de cada vez que a ASAI o inspeciona, que são contraordenações graves, porque não têm sido corrigidas ao longo dos anos e, portanto, nós, para tentarmos evitar que isso continue a acontecer, nós estamos a defender das contraordenações, naturalmente, mas não é líquido que o processo venha, que nele venhamos a ter vencimento de causa. E, portanto, aquilo que nos preocupa é exatamente tentar evitar fazendo uma intervenção no refeitório que, como digo, não está prevista. Depois temos uma outra situação que tem a ver com a intervenção no bloco que tem salas de aula, exclusivamente salas de aula, vou falar no bloco A, que pressupõe a transição das turmas que ali funcionam para contentores. Os contentores que estão colocados na escola, aliás, como já tínhamos falado em reunião no anterior mandato, os contentores que estão colocados na escola não são suficientes para fazer face à resposta que é necessária a todos os alunos, mas nós estamos a avaliar se são necessários a quantidade que nos foi solicitada. E, portanto, estamos a fazer uma avaliação com a própria escola relativamente à dimensão do espaço de contentores que temos que colocar para responder a isso. Esta situação, a par com a possibilidade de transferirmos verbas que estão em projetos que não executamos para fazer face a uma parte das obras da escola EB23, vai nos fazer, digamos que, protelar o início da obra. Nós temos a expectativa que seja não superior a 15 dias e, portanto, isto está devidamente articulado com o empreiteiro, está a ser articulado com a escola e, portanto, nós temos a expectativa de, durante o final do mês de novembro, princípio do mês de dezembro, podermos ter as obras a iniciar-se, independentemente de se iniciarem por blocos que não eram os escolhidos à partida, para tentarmos perceber se avançarmos com a intervenção no bloco que tem o refeitório
se devemos avançar com essa, uma vez que queremos intervencionar o refeitório, ou se avançamos já com os blocos, para além do bloco novo, se avançamos já com o bloco de aulas. Mas, de todo o modo, a situação está a ser acompanhada e estamos a procurar encontrar a melhor solução, quer para as crianças e jovens e os professores que estão na escola, quer para o próprio município, dado que a responsabilidade de encontrar solução e financiamento para algumas destas questões, já para não entrarmos na questão do equipamento que não está sequer candidatado e, portanto, que não está previsto novo equipamento, apesar de estar previsto um bloco novo, e, portanto, estas são circunstâncias que nós estamos a tentar enfrentar e resolver num curto espaço de tempo, encontrando capacidade financeira para resolvermos estes problemas a bem da escola, esperamos, e, portanto, a bem da melhoria daquilo que queremos ali fazer. Relativamente ao CRO, nós tivemos, penso que o Sr. Vereador saberá, nós tivemos ali alguns trabalhos a mais que foram solicitados ao empreiteiro e, portanto, o objetivo era algumas situações que se considerou no anterior mandato que não estavam, que não eram as melhores soluções e, portanto, pediu-se para fazer ali algumas alterações, nós estamos de acordo com elas e, portanto, isto também fez derrapar um bocadinho o prazo de conclusão da obra. Nós estamos a negociar uma prorrogação de prazo relativamente pequena, estamos a falar de cerca de, eu julgo que andará nos... Exatamente, até ao dia 3 de dezembro, portanto, 23, perdão. Estamos aqui a dar um mês e pouco, na expectativa de termos a obra feita com estas alterações que foram solicitadas pela Câmara. Relativamente à segunda fase do mercado, as obras estão a decorrer com normalidade. Houve ali também algumas situações que tiveram que ser resolvidas ainda na pendência do anterior mandato e que foram explicadas em reunião de Câmara, aliás, pelo Sr. Vereador, relativamente à questão das telecomunicações e à questão da água, que foram das águas e da remoção e da substituição do que estava ainda em fibrocimento e, portanto, as obras estão a andar a bom ritmo, não se prevê que haja nenhuma derrapagem em termos de prazo de conclusão e, portanto, penso que, tirando um pequeno problema que continua a persistir na parte superior do mercado e que tem a ver com e que estamos a analisar, que tem a ver com a continuidade de infiltrações ao nível do piso superior em algumas paredes e, portanto, que estamos a avaliar como corrigir e o que há a corrigir. Tirando isso, em princípio, e com a informação que tenho neste momento, as obras estão a decorrer a bom ritmo e não há nenhum problema a assinalar. Relativamente ao alcatroamento das ruas do Frade de Cima, que de facto estavam já previstas, nós confrontámos ali com uma situação que também estamos a resolver. O que estava previsto para asfaltamento destas ruas não tinha tido em conta uma informação interna do gabinete técnico, do Sr. Engenheiro, relativamente à necessidade de se colocar uma camada de tuvenã por baixo da camada do bituminoso. E, portanto, o que nós fizemos, e dado o previsível desgaste da colocação de um piso sem estar assente sobre o piso tecnicamente indicado, nós demos indicação para a aquisição de tuvenã, que vai ser colocado nas estradas e depois vai ser cumprido o que está contratado em termos de asfaltamento e, portanto, as ruas que estão previstas a asfaltar vão ser asfaltadas com aquilo que nós consideramos que são condições adequadas a que aquele asfaltamento possa perdurar no tempo com alguma qualidade. Relativamente à questão que me coloca sobre a Secretaria de Estado do Património Cultural, eu, de facto, na altura, dei aqui nota de que tinha contactado a Secretaria de Estado, dada a preocupação que não deixei de ter, confesso, relativamente à intervenção na Sala Império que foi feita. Recebi a resposta de que aqui dei conta,
que os serviços do município seriam contactados para dar informações adicionais. Até agora, a senhora vereadora que tem a cultura não tem qualquer informação, penso que durante o anterior executivo, o que a senhora vereadora acabou de dizer é que não recebeu qualquer informação, nós também não recebemos e, portanto, parte do pressuposto que a Secretaria de Estado e o Gabinete de Cultura da própria Secretaria de Estado não fizeram qualquer diligência relativamente a essa matéria e penso até, eu não estive na inauguração da Sala Império, mas julgo que esteve algum representante do Ministério ou da Direção-Geral, pelo menos estava previsto estar. Está previsto. Pronto, muito bem. Eu não tenho qualquer informação adicional relativamente a isso, portanto, ao município não chegou, tanto quanto nós sabemos, qualquer pedido de esclarecimento, conforme nos tinha sido referido em e-mail de resposta que eu aqui dei conta e que li para os senhores vereadores e para o senhor Presidente na altura terem conhecimento. Penso que respondi a tudo. Senhor vereador, não sei se... Eu já tenho aqui o movimento de fundos, peço desculpa então pelo atraso. Nós temos aqui um total de 995.051,12 €. Vou entregar aos senhores vereadores. Bom, não havendo mais intervenções no período antes da ordem do dia, penso que podemos encerrar este período e passar ao período da ordem do dia. E começaríamos então pelo ponto 1. Nós temos uma ata para aprovar. Eu fazia aqui... a ata que nós temos para aprovar é a da reunião realizada no dia 20 de outubro de 2021, a reunião número 1 de 2021, mandato 2021-2025. Eu colocava aos senhores vereadores a possibilidade de fazerem aqui algumas correções ou sugerirem algumas alterações. Bom, eu própria tenho algumas correções a sugerir e, portanto, vou dar aqui indicação e pedir ao Dr. Nuno Paulino, que está a secretariar a reunião, se nos pode aqui ajudar. Então, as sugestões de alteração que tenho aqui, algumas são correções de português, não têm grande importância, mas de todo modo penso que contribuem para a ata ficar melhor. Então é assim, na página 4 de 18, na terceira linha, o que se diz é quer também para reivindicar serviços que não eram da competência do município, mas que eram da competência da administração central, pois estavam dispostos a reivindicar melhores condições. O que está escrito não é isto. O que eu sugeri era que, a seguir, a administração central ficasse, pois estavam dispostos a reivindicar, certo? É um preciosismo, não é nada de... Tirar as melhores condições. Exatamente. Estavam dispostos a reivindicar, o que está é, estavam dispostos a reivindicar melhores condições. Depois, aqui na página 10, antes da deliberação da Câmara, antes da deliberação, na última frase, eu julgo que ficava melhor, depois a Presidente da Câmara poder também subdelegar tais competências nos restantes elementos da variação, vírgula, assegurando o funcionamento da Câmara Municipal com maior eficácia. Esta frase a seguir aos elementos da variação, vírgula, Sim. assegurando o funcionamento da Câmara Municipal com maior eficácia. Ficaria a frase assim. Já está. Eu acho que está aí um... Segurando o funcionamento da Comissão.
Então já foi alterado. Peço desculpa. Aqui fica sem efeito. Exatamente. Há aqui na página 14. Três, quatro, cinco, seis. Na sexta frase, a contar do fim, sensivelmente a meio da página, tinha respondido de forma perfeitamente normal, vírgula, mas que o vice-presidente, falta aí um que, Mas que o vice-presidente. Também já está. Já está Mas que corrigido também já está. Essa versão, se calhar, já enviada a posteriori. então com certeza que fui eu que fiz as alterações e entretanto alguém as alterou, porque não estava. Foi enviada uma. Foi enviada uma Uma às segunda. 13 e outra às 4 Pronto. e qualquer coisa. Então, A segunda já foi casal. peço desculpa que então está perfeitamente em condições de ser aprovado. Então, assim sendo, se não há mais alterações nem sugestões, eu coloco à votação a ata. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 Seguimos então em frente. O ponto 2 da ordem do dia é a proposta de regimento da Câmara Municipal de Alpiarça para deliberação. Este regimento é relativamente extenso. Eu coloco apenas aqui, eu ia-vos ler apenas o preâmbulo do regimento, no sentido de enquadrarmos o que é que este regimento prevê. Portanto, o regime jurídico das autarquias locais, constante do anexo 1 à Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, dispõe na alínea A do seu artigo 39º que compete à Câmara Municipal, no âmbito do seu funcionamento, elaborar e aprovar o regimento. O regimento em causa destina-se essencialmente a estabelecer as regras de funcionamento do órgão colegial e executivo do município de Alpiarça, a Câmara Municipal, no respeito pelos seus princípios estruturantes. Assim, a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea A do artigo 39º, aprovará ou não, na sua reunião, o presente regimento. Este regimento tem exatamente as regras de funcionamento do órgão Câmara Municipal e, portanto, vem para análise e aprovação por parte da Câmara. Eu dava a palavra aos senhores vereadores, se entenderem fazer alguma intervenção. Portanto, em relação a este ponto 2 que estamos a discutir, daquilo que nos foi dado a perceber e após analisar o regimento está basicamente de acordo com o regimento que já vinha, portanto, aprovado anteriormente, pelo que não temos nada a opor e, portanto, iremos aprovar também esta proposta. Muito bem, muito obrigada, senhor vereador. Não havendo mais nenhuma intervenção nem qualquer questão, eu punha o regimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passaríamos agora para o ponto 3. Despacho de nomeação de vereador a tempo inteiro, vem para conhecimento da Câmara e, fundamentalmente, este despacho nomeia a senhora vereadora Ana Margarida Vences Rosa do Céu, com efeitos a partir do dia 20 de outubro de 2021, ficando ela, estando a regime de tempo inteiro, ficando ela com as funções e competências inerentes aos seguintes pelouros: educação, cultura, ação social, saúde e serviços administrativos. Este despacho é para conhecimento, portanto, está dado conhecimento mesmo. O ponto 4 é um despacho de nomeação de vice-presidente, também para conhecimento. E este despacho, no uso da competência que me confere o número 3 do artigo 57º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5A de 2002, de 11 de janeiro, a senhora vereadora a tempo inteiro, Ana Margarida Vences Rosa do Céu,
designa-se como é nomeada por esta via vice-presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, a quem, para além das funções que lhe estão cometidas, me substitui nas minhas faltas e impedimentos. Está dado conhecimento do ponto 4. Passaríamos então para o ponto 5, é o despacho de delegação e subdelegação de competências nos vereadores com pelouros atribuídos. Este despacho também vem para conhecimento. Eu não vou ler o despacho todo, que é bastante extenso, apenas referir que o despacho prevê a transferência de competência, ou delegação de competências, perdão, da Presidente da Câmara Municipal nos vereadores a tempo inteiro e com pelouros atribuídos nos termos da lei. E, portanto, o que está previsto em termos de regime jurídico das autarquias locais é a possibilidade de delegar nos vereadores um conjunto de competências que estão, algumas delas cometidas pela Câmara à Presidente de Câmara, outras que são originárias da Presidente de Câmara e, portanto, este despacho visa delegar estas competências nos senhores vereadores para poderem exercer de uma forma mais eficiente e eficaz as suas responsabilidades. E, portanto, este despacho também vem para conhecimento e, portanto, está dado conhecimento do mesmo. Passaríamos então ao ponto 6, que também é um ponto para conhecimento, é o despacho de designação de oficial público do município de Alpiarça. E, portanto, eu passaria a ler o despacho, que é relativamente curto. Nos termos do disposto à linha A do número 2 do artigo 35º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75/2013, 12 de setembro, designo a técnica superior jurista a exercer funções no Gabinete Jurídico da Câmara Municipal de Alpiarça, Ana Sofia Salgado de Silva Bastos Fonseca, oficial público do município, para lavrar os contratos nos termos da lei. Estes despachos decorrem, como bem se compreende, de disposições legais e, portanto, é necessário para assegurar o funcionamento normal da Câmara que estejam devidamente constituídos com as obrigações e com a designação e com a nomeação para poder exercer estas funções. Exatamente a mesma coisa relativamente ao ponto 7 dos despachos de designação da instrutora e escrivã no âmbito de processos de contraordenação, que vem também para conhecimento e que recai nos termos do disposto na legislação já superdesignada. A técnica superior designa-se a técnica superior jurista a exercer funções no Gabinete Jurídico da Câmara Municipal de Alpiarça, Ana Sofia Salgado da Silva Bastos Fonseca, instrutora dos processos de contraordenação, corram os seus termos nesta autarquia, devendo nessa qualidade praticar os vários atos inerentes a essa função. A hora nomeada será assistida nestas funções do ponto de vista administrativo pela assistente técnica Luísa Maria Silva Gonçalves Lúcio Mendes. Este despacho entra em vigor imediatamente e, portanto, é também um despacho para conhecimento. Relativamente ao ponto 8, temos uma proposta para deliberação, a proposta de designação do encarregado de proteção de dados do município de Alpiarça. Esta também é uma determinação legal relativamente recente, tem alguns anos, mas é relativamente recente, no que diz respeito à nomeação de um encarregado pela proteção de dados no âmbito daquilo que é a legislação de proteção de dados e de reserva da privacidade. A proposta de designação por parte do município é a seguinte. Ao abrigo do disposto na alínea A do número 1 e dos números 5 e 6 do artigo 37º do Regime Geral de Proteção de Dados, conjugado com a linha C do número 3 do artigo 12º da Lei 58/2019, de 8 de agosto, proponho que a Câmara delibere designar a Ana Sofia Salgado da Silva Bastos Fonseca, técnica superior jurista do quadro pessoal do município de Alpiarça, como encarregada de proteção de dados do município de Alpiarça, por reconhecidamente de ter as qualidades profissionais e as aptidões necessárias ao desempenho inerente a estas funções. Já agora esclarecer
que o exercício destas funções pressupõe uma formação específica nesta área que a doutora Ana Sofia tem já feita e, portanto, aliás, já era ela que assumia esta responsabilidade no anterior mandato e, portanto, é ela que se propõe que continue a assumir. Não sei se os senhores vereadores querem fazer alguma intervenção sobre isto. Então, eu punha à votação. Vamos votar a proposta de designação do encarregado de proteção de dados do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passaríamos então ao ponto 9, proposta de designação de representantes do município de Alpiarça em diversas entidades. E eu passarei a ler a proposta e depois a explicar aqui algumas questões mais específicas. Considerando que o Executivo Municipal representa a Câmara Municipal nos diversos atos oficiais, culturais, desportivos, sociais, de cariz associativo ou outros, e que existe a necessidade da Câmara Municipal estabelecer quem são os seus representantes em diversos órgãos já estabelecidos, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência da alínea OO do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro, designe os seguintes representantes para as entidades nas quais o município de Alpiarça tem participação e que a seguir se identificam. Presidente da Câmara Municipal, Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo, Assembleia Geral das Águas do Ribatejo, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Val do Tejo. Vereador da Câmara Municipal Jorge Manuel Claudinho de Freitas, Assembleia Intermunicipal da Resiurb, Associação de Municípios para o Tratamento de Resíduos Sólidos, Agroalpiarça e Tagus Gás. Vereadora da Câmara Municipal Ana Margarida Vences Rosa do Céu, Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de José Relvas de Alpiarça e Fundação José Relvas. Técnico Superior Psicólogo Ricardo Lino Gomes Luciano, Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de José Relvas de Alpiarça, CPCJ de Alpiarça, ao abrigo do disposto na linha A do artigo 17º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, Lei nº 147/99, de 1 de setembro, na redação atual. Eu queria só fazer aqui um esclarecimento, até já conversado com o Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, que se refere ao seguinte. A nomeação da Sra. Vereadora Ana Margarida Vences Rosa do Céu como representante do município na Fundação José Relvas está sujeita ao pedido de um parecer jurídico no sentido de perceber se configura alguma incompatibilidade, dado que o seu pai é presidente do Conselho de Administração desta fundação e portanto, há uma relação de parentesco direta que nós pretendemos saber se configura ou não um impedimento para esta designação. Aquilo que eu queria dizer à Câmara é que, assim que nós obtenhamos o referido parecer, se ele for no sentido de haver uma incompatibilidade ou um impedimento, a Sra. Vereadora deixará de estar como representante do município na Fundação e passarei a assumir eu essa responsabilidade. Se o parecer for claro e inequívoco relativamente a esta possibilidade, nós manteremos a decisão que agora estamos aqui a tomar. E, portanto, era um esclarecimento que eu queria que ficasse claro, porque, de facto, nós também percebemos a possibilidade de haver aqui uma situação de incompatibilidade ou de impedimento nesta representação. Eu dava a palavra aos senhores vereadores, entenderem fazer alguma intervenção. Senhor Vereador. Em relação a este ponto 9, portanto, trata-se também de uma obrigatoriedade em termos da representação do município nestas diversas entidades e claramente que é uma opção do Executivo em maioria, pelo que nos iremos abster, salvaguardando também que a nossa decisão também está de acordo com toda a legislação em vigor. Por isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Assim sendo, eu colocaria o ponto à votação. Relativamente à proposta de designação de representantes do município em diversas entidades, quem vota contra, quem se abstém,
O ponto está aprovado por maioria, com 2 abstenções dos senhores vereadores da CDU. Ponto 10. Autorização genérica para despesas obrigatórias certas e periódicas. Este ponto também vem para deliberação. E eu passava a ler. Delegação de competências. Considerando a existência de um conjunto de despesas orçamentadas obrigatórias, certas e periódicas que derivam de imposições legais, nomeadamente vencimentos, salários, encargos com a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, abonos de família, encargos com a saúde, prestações complementares, abonos ou subsídios a pessoal, amortizações e encargos financeiros de empréstimos, proponho que a Câmara Municipal delibere genericamente assumir os encargos, considerando esta deliberação como suficiente para o exercício da competência prevista na alínea G do número 1 do artigo 35º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. Esta delegação é também decorrente das normas legais e, portanto, prevê que esta competência esteja genericamente delegada de forma a poderem ser efetuados cumpridas todas estas obrigações. Eu não sei se os senhores vereadores querem fazer alguma intervenção. Não havendo intervenções, eu ponho a proposta à votação relativamente à assunção de competências para as despesas orçamentadas obrigatórias, certas e periódicas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto 10. Relativamente ao ponto 11, é uma proposta de seguro de acidentes pessoais dos eleitos locais, de referir que esta também é uma proposta que decorre de uma obrigação legal. E eu já agora passava a ler. Os senhores vereadores têm o documento. Estamos a falar de seguro sobre todos os eleitos locais. O seguro é obrigatório e, portanto, nos termos que estão aqui descritos, eu proponho que a Câmara Municipal delibere a manutenção das coberturas e capitais da pólice de seguro de acidentes pessoais dos eleitos locais, órgão executivo atualmente em vigor, e proponho ainda que se submeta à Assembleia Municipal que fixe o valor do seguro dos seus membros. Não sei se os senhores vereadores querem fazer alguma consideração sobre esta questão. Como disse, esta é também uma questão que decorre da lei, trata-se de seguro obrigatório e, portanto, assim sendo, não havendo intervenções, eu ponho à votação a proposta de seguro de acidentes pessoais dos eleitos locais nos termos que referi. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade o ponto 11. Passamos então ao ponto 12, proposta de definição do horário de atendimento do gabinete técnico, também para deliberação. Considerando que prevê o regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, no número 5 do seu artigo 110º, que a Câmara Municipal fixe no mínimo um dia por semana para que os serviços municipais competentes estejam à disposição dos munícipes e cidadãos para a apresentação de eventuais pedidos de esclarecimento ou de informações ou reclamações, proponho que a Câmara delibere aprovar que o atendimento presencial a realizar no âmbito estabelecido no artigo 5º do artigo 110º do REGUE se efetua à quinta-feira de cada semana, entre as 10 horas da manhã e as 15h30, mediante agendamento. Em caso de existência de impossibilidade por parte dos serviços municipais de realização do atendimento agendado, será o mesmo reagendado para data oportuna a combinar entre os intervenientes. Eu queria fazer aqui uma pequena explicação adicional relativamente a esta questão, que é simples, é só fixar o horário de atendimento do gabinete técnico, mas a Câmara está a ponderar a possibilidade de criar um balcão único de atendimento. E isto
permitirá que se concentre nesse balcão único de uma forma mais expedita e que nós consideramos mais célere e mais direta até com o munícipe, e inviabilizar que se tenha que andar de serviço em serviço quando se precisa de resolver vários problemas, até porque às vezes nós dirigimos a um serviço e não é exatamente aquele que nós pensávamos e, portanto, e mandam-nos para outro. E nós, os munícipes em geral, não têm a obrigação de saber onde é que especificamente se trata de cada coisa e, portanto, querem é ter um atendimento e ver os seus problemas resolvidos. A nossa perspectiva é caminharmos no sentido da criação de um gabinete único de atendimento, um balcão único, e isso permitirá que esta situação deixe de existir da forma como nós agora a estamos a propor, mas que o cidadão possa e que o município possa, nesse balcão, ver resolvidos e ver respondidas as suas questões. De todo modo, até nós termos implementado o balcão único, necessitamos, até por imposição legal, mas porque as pessoas têm direito a ser esclarecidas e verem respondidas as suas questões, estabelecemos um horário de atendimento para o gabinete técnico, durante o qual os munícipes se poderão dirigir para ver as suas dúvidas resolvidas. Eu punha a proposta à discussão, não havendo nada a acrescentar, ponho a proposta à votação e, portanto, a proposta de estabelecimento definição de um horário de atendimento do gabinete técnico, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Avançamos para o ponto 13, proposta de venda do direito de propriedade plena dos lotes 21 e 22 da zona industrial, que vem também para deliberação. Esta é uma venda de direito de propriedade plena dos lotes 21 e 22 da zona industrial. O requerente Simões e Martins Limitada apresentou à Câmara um requerimento no sentido de ver na qualidade do titular de direito de superfície dos lotes, pretende vender o seu direito de propriedade. O ponto está relativamente descrito na documentação que foi entregue aos senhores vereadores e a proposta é que a Câmara autorize a venda do direito de propriedade plena sobre os lotes 21 e 22 ao titular de direito de superfície dos mesmos lotes, o requerente Simões e Martins Limitada, contribuinte fiscal aqui referido, pelo valor de 10.629,51 €. Esta documentação está instruída com o requerimento do titular do direito e com a apreciação técnica e jurídica do município. Eu punha o ponto à discussão. Senhores vereadores. Pronto, não havendo nada a opor e dado esta documentação e esta proposta estarem devidamente avalizadas do ponto de vista técnico e jurídico, eu ponho a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a proposta de venda do direito de propriedade plena dos lotes 21 e 22 da zona industrial, aprovada por unanimidade. Ponto 14, proposta de aprovação da versão final do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do município de Alpiarça, que vem também para deliberação. Eu queria referir relativamente a esta questão que este Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação do município de Alpiarça, esta versão, este novo regulamento já tinha sido apresentado durante o último mandato, fez todo o seu percurso legal, tendo sido colocado a consulta pública e tendo decorrido esse prazo sem nenhuma sugestão de alteração. Cumpre agora vir aqui aprovar a versão final, já decorrido o tempo de consulta pública e decorridos os trâmites legais todos. Nós tínhamos questionado antes, relativamente à necessidade de fazermos um novo regulamento municipal. Na altura foi explicado e nós concordámos com, não só com
a imposição legal por via das várias alterações legislativas que têm vindo a ocorrer e, portanto, era urgente atualizar o Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, que é um instrumento de gestão do território fundamental para o município e para os municípios. E, portanto, é exatamente a mesma versão que foi aprovada no anterior mandato, que depois de estar em consulta pública e de não ter tido propostas de alteração, vem agora para a aprovação da versão final. Eu colocava o ponto à discussão. Não havendo nenhuma consideração sobre este ponto, eu ponho então o ponto à votação. O que está à votação é a aprovação da versão final do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 15 desta reunião é a proposta de aprovação do Regulamento Municipal do Conselho Municipal de Juventude, que vem também para deliberação. Eu vou abster-me de ler alguns considerantes que foram aqui deduzidos, mas vou ler a proposta porque me parece que ela é, desde logo, inovadora. A constituição do Conselho Municipal da Juventude é uma imposição legal de há muito tempo e é uma reivindicação que vínhamos fazendo há muito tempo. E é também um compromisso assumido desde o primeiro momento por este Executivo. E, portanto, eu já agora permitia-me ler a parte dispositiva do regulamento. Citando a página das Nações Unidas, atualmente existem 1,2 mil milhões de jovens entre os 15 e os 24 anos, que representam 16% da população mundial. Até 2030, o número de jovens deverá atingir 1,3 mil milhões, o que equivale a 7%. Até esse ano, será necessário criar mais 475 milhões de novos empregos para absorver os 73 milhões de jovens que estão atualmente desempregados e os 40 milhões que entram todos os anos no mercado de trabalho. As Nações Unidas reconhecem o valor dos jovens na construção de sociedades sustentáveis, inclusivas e mais justas para todos. Por essa razão, é necessário enfrentar desafios como o acesso à educação, saúde, o emprego e a igualdade de género. O nosso objetivo, consagrado na Agenda 2030, é claro. Queremos garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades ao longo da vida para todos os jovens. Os jovens são uma força positiva para o desenvolvimento quando recebem a educação e quando lhes são dadas as oportunidades que precisam para prosperar. Os jovens devem ter a oportunidade de adquirir a educação e as competências necessárias para contribuir para uma economia produtiva, bem como o acesso a um mercado de trabalho que os consiga absorver. O bem-estar, a participação e o empoderamento da juventude são os principais impulsionadores do desenvolvimento sustentável e da paz em todo o mundo. A prossecução da Agenda 2030 exige parcerias fortes e inclusivas entre jovens e todas as partes interessadas para que os desafios de desenvolvimento enfrentados pelos jovens, como o desemprego, a exclusão política, a marginalização, o acesso à educação e saúde, sejam abordados e o papel positivo dos jovens como parceiros na promoção do desenvolvimento e sustentação da paz seja reconhecido. Fim de citação. No quadro de uma realidade demográfica em declínio, que tem determinado o abandono do concelho por parte dos mais jovens e dos elevados custos de interioridade e ruralidade dos territórios, bem como da crescente necessidade de evolução do setor económico, gerador de emprego cada vez mais qualificado, torna-se essencial adotar novas políticas municipais direcionadas para a juventude. O atual contexto político nacional e mundial é um facilitador natural para a compreensão e análise das necessidades dos jovens enquanto elementos ativos e participativos na nossa sociedade, sendo que a política de hoje é uma realidade para a juventude que procura preservar a sua independência e garantir espaços de participação política ativa e não apenas a proteção e defesa dos seus direitos. Os jovens representam um forte capital de esperança, devendo as políticas municipais desenvolver-se no sentido de potenciar as suas capacidades criativas e geradoras de processos de mudança de mentalidades e de modernização da sociedade. O espírito de voluntariado e de solidariedade e a propensão dos jovens ao associativismo, revestindo caráter formal ou informal,
são características importantes para um investimento real na construção de um futuro com qualidade de vida e um desenvolvimento harmonioso da comunidade. Mais uma razão para que as atividades dirigidas aos jovens devam envolvê-los não só na sua execução, mas também na fase de definição, planificação e preparação. Uma política municipal virada para a juventude deve oferecer uma resposta adequada às necessidades dos jovens, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida e favorecer a sua plena participação na comunidade. Assim, nos termos da Lei nº 8 de 2009, 18 de fevereiro, propõe-se a constituição do Conselho Municipal de Juventude, juntando para a aprovação a proposta de regulamento que vem aqui anexa. Esta proposta de regulamento é uma decorrência daquilo que a lei prevê e, portanto, estabelece as condições e as linhas gerais de funcionamento do Conselho Municipal de Juventude, de acordo com o que está previsto em sede legislativa. E, portanto, nós não alteramos aqui nada e, portanto, fomos à lei, percebendo o que a lei nos indica e porque achamos que é suficiente e adequado, o regulamento vem exatamente feito nesses termos. E, portanto, eu ponho esta questão à discussão. Senhor Vereador João Pedro Reiolos. Portanto, em relação a este assunto em concreto, este regulamento decorre também de uma imposição da lei, mas uma imposição da lei também que muitos municípios de variadas dimensões e de variadas forças políticas optaram também por não implementar. A nossa posição em relação a este assunto mantém-se a mesma. Portanto, eu estou perfeitamente de acordo com tudo o que a senhora vereadora leu, em termos de preâmbulo, em termos de intenção, em termos de necessidade, de proximidade, mas a nossa posição em relação a isto, a este regulamento, é de que esta lei, a Lei 8 de 2009, posteriormente que teve também alterações com a Lei 6 de 2012, em relação portanto, à constituição do Conselho Municipal da Juventude, para além de, na nossa opinião, não responder a municípios de menor dimensão, existem também municípios de grande dimensão que optaram por não implementar o Conselho Municipal de Juventude. Portanto, e quando passamos da teoria à prática, parece-me, portanto, numa análise daquilo que é a composição do Conselho Municipal da Juventude, que também dificilmente poderá portanto, ir de acordo com aquilo que está definido em termos de preâmbulo. Para nós sempre foi também uma prioridade a proximidade, o apoio na juventude com as bolsas de estudo que mantivemos durante os 12 anos de mandato, também com o acolhimento de estagiários, principalmente estagiários de Alpiarça, em relação à resposta também à necessidade das diversas formações e dos diversos cursos que desenvolveram, e também tínhamos a intenção de criar uma bolsa de ocupação de jovens em termos de futuros mandatos, principalmente em períodos sem atividade escolar ou para aqueles que terminam os seus estudos e que procuram a sua primeira ocupação. E passando à prática e analisando a composição do Conselho Municipal de Juventude, aquilo que nós sempre achamos é que, para além de ser demasiado partidarizado, portanto, e isso verifica-se mais nos municípios de menor dimensão, também corremos o risco de os jovens praticamente, pelo menos os jovens de Alpiarça, nem estarem representados nesse Conselho Municipal de Juventude. Porque a composição do Conselho Municipal de Juventude é o Presidente da Câmara de Alpiarça, o Vereador Popular da Juventude, que, salvo erro, penso que é o Vereador Jorge Freitas. Não é? Portanto, um membro da Assembleia Municipal de cada partido ou o grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia Municipal. Portanto, neste caso temos 4 partidos representados na Assembleia Municipal, que eu conheço, o mais novo deve ter à volta de 40, à volta dos 40 anos, ou mais. Portanto, será mais 4 pessoas, com mais uma, 5.
Um representante de cada associação juvenil com sede no município inscrito no Registro Nacional de Associações Jovens. Portanto, não temos nenhuma associação juvenil com o Registro Nacional, portanto, enquadrada neste ponto. Um representante de cada associação de estudantes no ensino básico e secundário com sede no município. Portanto, temos um representante da associação de estudantes. Um representante de cada organização de juventude partidária com representação nos órgãos do município ou na Assembleia da República. Que eu penso que a intenção do regulamento será depois a Câmara Municipal consultar ou convidar as juventudes partidárias representadas na Assembleia da República a fazerem-se representar no Conselho Municipal da Juventude. Portanto, nós corremos o risco de ter aqui, de todos os partidos representados, desde PSD, PS, CDS, PCP, Verdes, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Chega, o Livre, portanto, 10 partidos. Portanto, poderemos ter aqui 10 representantes de juventudes partidárias, que nenhum deles é de Alpiarça, eventualmente. E um representante de cada associação jovem equiparada a associações juvenis, nos termos do número 3 do artigo 3º da Lei 23 de 2006, que eu penso que aqui, para ser equiparado, tem que ter cerca de 80% dos associados com menos de 35 anos ou menos de 30 anos. Portanto, poderemos correr o risco de ter aqui um Conselho Municipal de Juventude, na melhor das hipóteses, com 15, 16 pessoas, em que temos 5, 6 pessoas que não são jovens, tudo bem, mas não invalida que não possam participar por inerência também das suas funções como eleitos, mas poderemos ter em que apenas um jovem é de Alpiarça, que é o da Ação de Estudantes, que até o Presidente da Ação de Estudantes até pode nem ser de Alpiarça. E esta é a nossa opinião, e sempre foi a nossa opinião, de um Conselho Municipal da Juventude que não representa os interesses, e depois teremos juventudes partidárias com todo o direito, com assento no Conselho Municipal da Juventude, a pronunciarem sobre as políticas de juventude em Alpiarça, quando nem sequer têm conhecimento do nosso Conselho. Portanto, e esta tem sido sempre a nossa posição em relação a uma lei que se adequa a municípios de grande dimensão, onde poderemos ter 15, 20 associações juvenis num município de grande dimensão, mas há municípios de grande dimensão que nem sequer decidiram implementar o Conselho Municipal de Juventude, como o Porto, por exemplo, e temos aqui à volta, mesmo na Lesíria, quer em Almeirim, quer em Salvaterra, quer em Cruz, mesmo na Chamusca, penso que a solução também é diferente, de não terem optado por constituir o Conselho Municipal de Juventude. Achamos que não tendo sido também uma opção nossa com toda esta análise que eu descrevi, portanto, naturalmente que estamos de acordo com o que está no preâmbulo, com as intenções, com a proximidade, e isso aplica-se penso eu, de outras formas, e que não será o Conselho Municipal da Juventude que irá implementar isso, antes pelo contrário, poderá até criar aqui situações, um Conselho Municipal que tem pareceres, obrigatoriedade de pareceres não vinculativos, portanto acaba por não ter grande determinância em relação à parte executiva, mas que pensamos nós também que não é representante da juventude de Alpiarça, da forma como está a ser programado, e mantemos aquela posição que tivemos sempre, portanto, tal como um conjunto grande de municípios neste país, e não sendo uma opção nossa, naturalmente, que nos iremos abster em relação a esta proposta. Também não está previsto, mas segundo eu estive a ler na legislação, o artigo 25º necessita da aprovação da Assembleia Municipal, portanto depois terá que naturalmente ser submetido à Assembleia Municipal disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já agora fazer aqui algumas referências relativamente a esta questão. De facto, há um conjunto de municípios no país que não implementaram o Conselho Municipal de Juventude, mas também há um conjunto relevante de municípios que o implementaram.
e alguns deles até são municípios dirigidos pela CDU. E, portanto, a opção de criar uma estrutura representativa de jovens, no modelo que a lei nos impõe, não implica que nós não tenhamos a capacidade, desde logo porque a lei também nos permite fazê-lo, de o alargar para que ele tenha o âmbito que nós pretendemos, que é de representatividade, efetivamente, de jovens e de jovens com ligação ao Conselho e com atividade, inclusivamente, em várias associações, quer no movimento associativo, quer na prática desportiva, quer noutras áreas que estão, que conhecem o Conselho. Muitos deles têm aqui as suas raízes, vivem aqui, alguns trabalham aqui e, portanto, a nossa opção claramente é: nós não temos condições para inventar um regulamento, uma vez que a lei nos aponta aquilo que deve ser um Conselho Municipal de Juventude. Agora, nós podemos perfeitamente pô-lo a funcionar do modo que nós entendemos que é mais condizente com as necessidades dos nossos jovens e com aquilo que nós pretendemos que ele faça e que seja. Desde logo, porque a lei também nos permite ter observadores, permite-nos ter participantes externos. As limitações são relacionadas com a possibilidade de votar ou não votar, mas como estamos a falar de facto de pareceres não vinculativos, são obrigatórios relativamente às matérias que digam respeito aos jovens, mas não são vinculativos. Isso também deixa, naturalmente, margem para que o município, em consonância com o Conselho, possa escolher as áreas em que os seus pareceres sejam mais atendíveis, porque são, de facto, o repositório daquilo que é a sua vontade. Não é para nós admissível, nos dias de hoje, que não seja dada uma voz e uma participação efetiva aos jovens e que tudo isto se continue a fazer de uma forma informal. A informalidade normalmente leva a poucos resultados. Nós precisamos de responsabilizar as pessoas para podermos, junto delas, recolher as melhores informações e depois, a partir daí, tomar as melhores decisões. É preciso constituir um organismo que tenha reuniões, que pressuponha debate interno, que pressuponha a análise de legislação e de propostas do município, e só essa formalidade, no nosso entendimento, é que nos permitirá obter um resultado mais coerente, que permita que o município e a Câmara Municipal, quando olhar para estas propostas ou para esta análise, possa ter de facto em consideração mais do que aquilo que são meras opiniões, muitas vezes centradas por cada um dos jovens nos seus interesses pessoais, o que é natural. Eu, se pratico uma atividade desportiva, interessa-me as medidas relativas ao desporto. Eu, se pratico uma atividade cultural, interessam-me as medidas relativamente à cultura. Se estou à procura de emprego, interessa-me saber que mecanismos é que o município vai adotar para me ajudar a encontrar emprego, que ligação é que me vai permitir fazer às empresas do Conselho, que perspectivas é que me vai ajudar a construir para nós termos uma comunidade que discuta e que resolva muitos dos problemas com que estão confrontados os jovens nestes territórios, digamos que de baixa densidade, e, portanto, o objetivo de ter uma estrutura formal é para nós fundamental para dar corpo àquilo que se pretende, e o que se pretende é uma participação efetiva dos jovens. A questão de estarem aqui representantes de forças partidárias, do meu ponto de vista, não tem... o Sr. Vereador diz que há aqui que isto é demasiado partidarizado. Está a ver, os partidos são os grandes alfobres da democracia e da liberdade e, portanto, é muito também nas juventudes que querem ter uma participação política ativa que nós encontramos os jovens, se calhar, mais empenhados em discutir temas que normalmente no dia-a-dia e na espuma dos dias passam ao lado de muitos deles. E, portanto, o ter aqui representantes de juventudes partidárias, que aliás, apesar de nós termos se calhar 10 partidos na Assembleia da República, nem todos têm formalmente constituídas juventudes partidárias, e aquilo que aqui se refere são
organizações de juventude partidária com representação nos órgãos do município ou da Assembleia da República. E, portanto, eu não me parece que isto seja negativo, antes pelo contrário. Parece-me que é positivo. A anterior lei, o Sr. Vereador fez referência, tinha aqui indicação até de outros elementos que representavam forças sindicais e que representavam outro tipo de movimentos que agora não vêm nesta lei. Mas isto é também uma forma, na minha opinião, na nossa opinião, é uma forma de fazer com que nós não temos aqui muitas associações jovens. Pois não. Mas se as associações jovens tiverem representação num concelho que é ouvido, que é escutado, que é respeitado pelo município, se calhar teremos mais associações jovens. E o objetivo é, através desta plataforma, nós também conseguirmos levar a que os jovens se constituam de uma forma, como digo, mais formal, relativamente aos temas que lhes são mais caros, de maneira a poderem participar também com este respeito institucional, porque fazem parte de um concelho, de uma estrutura que colabora diretamente com o município. Portanto, estas políticas municipais de juventude, nós temos sempre o hábito de saber o que é melhor para os outros. E, se calhar, chegou uma altura de nós percebermos que às vezes não sabemos tudo. E às vezes até nem sabemos aquilo que mais interessa a determinados setores da nossa sociedade. E, portanto, é preciso ouvir as pessoas. Mas é preciso ouvi-las de uma forma organizada. Não basta ouvir as suas opiniões soltas. E, portanto, o objetivo, como digo, da criação deste Conselho Municipal é, sobretudo, nós darmos estrutura e formalidade à participação dos jovens. Se nós conseguirmos, com aqueles que estão elencados na lei, que é esse o nosso propósito, trazer observadores, trazer participantes externos e motivá-los para consultarem outras organizações desportivas. Estou-me a lembrar que, por exemplo, estas associações jovens ou equiparadas às associações jovens inclui, por exemplo, os escuteiros. E nós temos aqui uma representação dos escuteiros. Isto é, se nós, com esta base, que é uma estrutura de base, conseguirmos, que é esse o nosso objetivo, mobilizar os jovens, estejam eles nas associações, estejam eles nas organizações político-partidárias ou noutras, o objetivo é exatamente esse, é conseguir mobilizá-los e fazê-los interessar-se por dar a sua opinião de uma forma construtiva, mas sobretudo de uma forma que seja ouvida. E portanto, não é nada mais do que isso, e é esse o nosso objetivo. Senhor Vereador? Portanto, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Portanto, em relação à partidarização que eu falei, eu estou a ver em relação a esta situação em concreto do Conselho Municipal da Juventude em Alpiarça. Portanto, se nós temos 16 elementos, em que 15 deles são eleitos e um é uma associação de estudantes, portanto, 10 nomeados pelas juventudes partidárias, mais os 4 da Assembleia Municipal, mais o Presidente ou o Vereador, com o pelouro. Era em relação a essa situação em concreto, até porque eu também referi que, das mais variadas forças políticas, há municípios que implementaram, outros não. Mas tendo em conta as suas características, a sua dimensão, o município de Navente tem Conselho Municipal de Juventude, possivelmente o Seixal também deve ter, outros municípios de outra dimensão devem ter, adequa-se à sua própria realidade. Aquilo que nós sempre defendemos é que, em relação à nossa realidade em concreto, esta formalidade não vai acrescentar mais-valia para os jovens de Alpiarça, com a integração dos jovens de Alpiarça, porque quer os observadores, quer os participantes externos, têm os seus estatutos, estão claramente definidos em regulamento, não têm direito a voto em relação a este Conselho Municipal. Podem participar, não têm direito a voto. Mas, em relação à nossa realidade em concreto e outras realidades próximas de nós, achamos que esta formalidade não vai ser uma mais-valia. Pronto, é uma opção, naturalmente, mas não, de forma nenhuma, em termos do garante da democracia, está assente nos partidos políticos, e ainda bem que está assente nos partidos políticos,
e não tenho nada contra a partidarização dos conselhos, daqueles que forem. Em relação à situação concreta em Alpiarça, parece-me a mim que há uma maioria de partidarização na sua composição, porque a dimensão do próprio município não permite que o que está no espírito da lei, no nosso entendimento, que é uma reunião alargada de um Conselho Municipal da Juventude, em que temos 10, 15 associações juvenis e temos a parte política também, com políticas da juventude fundamentadas consoante as orientações de cada um dos seus partidos, a contribuir para esse equilíbrio entre a parte da juventude em si e a parte das orientações políticas das diferentes correntes. Aqui parece-me a mim que há um desequilíbrio em relação a essa composição e como disse, em 15 ou 16 pessoas que compõem o Conselho Municipal da Juventude, corremos o risco de ter um jovem de Alpiarça. Disso. Muito bem, nós concordamos discordando, e portanto não há volta a dar. Para nós é importante avançar com esta estrutura. Estamos convictos que da teoria à prática as coisas vão ser substancialmente diferentes, até porque os fins que estão atribuídos a este Conselho Municipal de Juventude são suficientemente amplos para interessar uma boa parte dos jovens e, portanto, a possibilidade de criação de grupos de trabalho associados ao Conselho, a possibilidade de trabalhar também com equipas de jovens de outras áreas que não estão presentes no Conselho, é uma possibilidade e, portanto, para nós o objetivo é de facto criar a plataforma a partir da qual nós consideramos que vai haver uma evolução positiva da participação dos jovens de Alpiarça, dos jovens com interesse em Alpiarça na vida da comunidade e do Conselho. Eu não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo, eu vou pôr o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto está aprovado por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores da CDU. Passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, ponto 16. O ponto 16 é a proposta de aprovação da minuta do empréstimo de médio e longo prazo até ao limite de 319.250 € e vem exatamente para deliberação. Eu vou ler a proposta e depois farei uma explicação relativamente a esta questão. Considerando que nos termos definidos no número 1 do artigo 51º do regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, os empréstimos a médio e longo prazo podem ser contraídos para aplicação em investimentos, para substituição de dívida ou ainda para proceder de acordo com os mecanismos de recuperação financeira municipal, foi feita a consulta à banca para contratação do empréstimo médio e longo prazo até ao limite de 319.250 €, tendo sido deliberado autorizar a contratação do referido empréstimo ao Banco Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, CRL. Foi assinado contrato com a entidade vencedora e enviado ao Tribunal de Contas para ser visado, tendo o mesmo colocado várias questões sobre o referido contrato, o que obrigou à elaboração de uma nova minuta do contrato. Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na legislação aplicável, aprova a minuta do contrato de empréstimo celebrado com o Banco Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, que se anexa à presente proposta. Esta questão impõe uma breve explicação. Tem a ver com o seguinte. Este empréstimo já tinha sido aprovado no último mandato e previa a constituição do empréstimo até ao montante de 319.250 €, que se destinava à aquisição do prédio urbano SIT na Rua José Relvas pelo valor de 70.000 €, a aquisição do prédio urbano SIT na Rua Alves Gomes pelo valor de financiamento de 180.000 € e a construção de um centro de recolha oficial CRO de animais de companhia pelo valor de financiamento de 69.250 €. Estamos a falar dos terrenos
onde está a ser instalada a segunda fase da obra do mercado municipal e do centro de recolha de animais. Este empréstimo, como digo, tinha sido já aprovado, destinava-se a esse financiamento e submetido ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas entendeu pedir um conjunto de esclarecimentos adicionais e de colocar um conjunto de dúvidas. O objetivo desta aprovação que agora vem à reunião de Câmara é corrigir algumas das questões que foram colocadas pelo Tribunal de Contas na minuta do contrato, de forma a voltar a remetê-lo ao referido tribunal para ser visado. Acontece que, e portanto nós estamos aqui numa fase ainda de perspectiva, mas as perspectivas são muito evidentes e são fortes, daquilo que o Tribunal de Contas colocou como dúvidas relativamente a este empréstimo. Na nossa opinião, vai ser difícil que esta simples correção obtenha o visto do Tribunal de Contas. E, portanto, por dever de ofício, nós estamos a fazer uma nova minuta para enviar ao Tribunal, já antecipando uma possível recusa do Tribunal em visar o empréstimo da forma que está feito. E, portanto, o que pode acontecer são duas situações. Uma delas é nós remetermos a minuta agora, se a aprovarmos agora, e o Tribunal de Contas concordar e visar e nós prosseguirmos com o empréstimo, ou pode acontecer que o Tribunal de Contas se recusa a visar este empréstimo da forma como está. Nessa circunstância, nós teremos que deixar cair todo este procedimento e fazer um novo procedimento. Isto para esclarecer porque é que estamos nesta fase a aprovar uma minuta do empréstimo para este efeito, que é um efeito que está já em execução. Eu punha o ponto à discussão. Senhor Vereador João Pedro. Portanto, como disse a Senhora Presidente, este é um empréstimo que já está aprovado pelo anterior Executivo e naturalmente que iremos votar a favor esta nova minuta de contrato com as alterações que o Tribunal de Contas solicitou e estamos perfeitamente enquadrados em relação à questão também que colocou, porque o procedimento também já foi no tempo em que eu desempenhava funções executivas e se houver essa necessidade, cá estaremos também para de acordo com o nosso procedimento anterior, e também repetir o procedimento se houver essa necessidade e estar de acordo com ele. Isso. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Feitos estes esclarecimentos, eu punha este ponto à votação: proposta de aprovação da minuta do empréstimo de médio e longo prazo até ao limite de 319.250 euros. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto está aprovado por unanimidade. Bom, findos os pontos da nossa ordem de trabalhos, e na sequência daquilo que é a orgânica das nossas reuniões de Câmara, abriremos agora o período de intervenção do público. Existe público na sala e eu aceitaria inscrições se algum dos senhores munícipes se quer inscrever. Senhor Eduardo Costa. E para já é a única inscrição, portanto, tem a palavra, se faz favor. Estão-me a ouvir? Tá. Muito boa noite a todos. Meus cumprimentos à Sra. Presidente, à mesa, a todos os presentes, jornalistas, senhores funcionários. O microfone não está a funcionar? Está. Está. Ok. Ok. Tudo bem. Ok. Então, não sei se todos me estão a ouvir bem. Portanto, ok. A minha razão de vir aqui tem a ver com um assunto extremamente melindroso. À semelhança de outro que eu falei há 15 dias e que eu designei de déficit de legalidade democrática do anterior mandato. Eu digo mandato, não dizer regime, porque o Sr. Vereador ficou sensibilizado com o termo que eu utilizei, que é perfeitamente democrático, a palavra regime. Há 15 dias eu falei numa situação
em que havia um incumprimento de uma deliberação democrática unanimemente assumida e havia uma vítima. A vítima era o cidadão Leonel Pescarho. O assunto que eu trago agora é muito mais melindroso, porque existe uma decisão ilegal e ilegítima do anterior presidente e não existe uma vítima. Existe cerca de 7 mil vítimas. São a comunidade de Alpiarça, por um lado, e é os funcionários da Câmara, por outro lado. Concretamente, o que é que se passou? Algumas semanas antes de 2017, foi tomada uma decisão ilegítima e ilegal, eu repito, porque vou procurar demonstrar a seguir, do Sr. Presidente, no sentido de reverter um regulamento que não foi revogado juridicamente, tanto quanto eu sei, apenas foi retirado do site da Câmara dos Regulamentos. Não sei porquê. Eu recordo que na minha intervenção de há 15 dias abordei também a questão de outro ato de déficit de legalidade democrática e que havia um outro documento que foi retirado. Estava-me a referir à ata de 17 de março de 2017. Agora é um regulamento aprovado por unanimidade aqui na Câmara. E o que é que se passou? Por aparente tática política, que outra justificação não encontro, porque o regulamento que eu me estou a referir foi proposto por esse mesmo Presidente e aprovado no primeiro mandato dele, decidiu que os funcionários da Câmara Municipal passariam a ter não o regime de horário de trabalho que está previsto no regulamento, que está aprovado por unanimidade, conforme eu disse, mas passaria a ser em regime contínuo de 6 horas, incluindo o período de almoço. E a população, e todos nós em geral, o constatamos, com todo o direito, porque os funcionários da Câmara não têm culpa das decisões ilegais que são tomadas aqui, cerca das 14 horas, a maioria dos funcionários saem, cerca das 15 horas. E porquê é que isto afeta toda a comunidade? Porque a imagem que há na comunidade, que felizmente é pacífica, é um dilema. É se a Câmara está para se servir de nós, dos nossos impostos, das nossas contribuições, das participações do Estado para a Câmara e dos nossos IMIs, ou está para nos servir. Ora, se a Câmara está para nos servir, sair e encerrar alguns dos serviços, ou a maior parte deles a partir das 15 horas, alguma coisa está mal. Por outro lado, os funcionários estão a ser vítima, porque foram vítimas de um logro político. Poucas semanas antes de 2017, um ato de tática política, porventura, para procurar mais votos, que até foi conseguido, por meia dúzia de votos, cerca de 100 votos, ganharam mais um mandato, passaram a ter este horário. E estão enganados porquê? Porque este horário é ilegal. E penso que vai ser muito difícil explicar aos funcionários que isto é ilegal. E é ilegal porquê? Ilegítimo, julgo que já demonstrei. É ilegal porque no regulamento que eu tenho aqui, o tal regulamento que desapareceu do site da Câmara, é referida a Lei 196 de 99, a senhora Presidente sabe melhor do que todos nós, a maior parte não sabia, portanto, dentro da pirâmide jurisdicional, isto é uma lei da Assembleia da República, portanto, está no topo superior, está acima das decisões e das leis do Governo, que fala das competências e regime de funcionamento dos órgãos autárquicos, e que eu tive a oportunidade de a ler, e em lado nenhum vejo como uma competência do Presidente da Câmara, mas da Câmara, obviamente através do seu órgão, que é a reunião de Câmara, o direito de alterar o serviço interno do município. Aliás, eu tenho aqui o tal regulamento que desapareceu do site da Câmara, que no seu primeiro, afeta concretamente, isto foi de acordo com as várias leis, a Lei 59 de 2008, o regime de contrato de trabalho da função pública, foram ouvidos os sindicatos, o SEDAL e o outro sindicato, e diz que este regulamento está também de acordo com o artigo 64 da Lei 196 de 99, aquela que eu referi há pouco. Portanto, é uma competência da Câmara, que não do Presidente, estabelecer este tipo de situações. Mas ainda mais grave, na altura não havia, surgiu depois, já foi aqui referida pela Sra. Presidente, a Lei 75 de 2017, que é o regime jurídico das autarquias.
Eu fui também analisar esse documento e em lado algum, nas atribuições do Presidente, vejo esta competência, que foi extravasada na minha opinião. Mais grave, este regulamento, que volto a repetir, desapareceu do site da Câmara, foi aprovado no dia 10 de setembro de 2012, por unanimidade, proposto pelo Executivo Comunista e aprovado por toda a gente. A questão que se põe é uma outra. Além da questão de ética política, na minha opinião, isto não é nada de política nem de politiquice, é uma situação de ética ou déficit de ética política. A situação é mais grave, na minha opinião, porque atenta contra a fazenda pública e de muito dinheiro que eu nem consigo imaginar, mas podemos imaginar se seguirem o meu raciocínio. Admitindo que a Câmara tenha cerca de 200 funcionários no seu total, na escola, nos bombeiros, etc., uma hora por dia dá 200 horas por dia. Durante uma semana dá 1000 horas. Durante um ano dá mais de 50.000 horas. E durante o mandato dá mais de 200.000 horas. Isto é muito dinheiro que foi prejudicado, em que foi prejudicada a fazenda pública. E podemos admitir que isto é um erro administrativo. Eu vou comparar este erro administrativo com outro erro administrativo muito mais elementar e muito menos grave, que se passou há alguns anos atrás com a senhora Presidente Wanda Nunes, em que havia um funcionário que estava em regime de substituição há mais de 60 dias e essa senhora Presidente sofreu uma sentença do Tribunal, julgo do Tribunal de Contas, do seu bolso, não do orçamento da Câmara, de mais de 2.000 euros, talvez 2.040 euros. Se este assunto chegasse ao Tribunal de Contas, eu não imaginaria quanto é que seria a multa. Porque foi muito mais prejudicada a Fazenda Pública nesta situação, que ainda está a acontecer, tanto quanto eu julgo, do que no caso antecedente. É possível que, há duas hipóteses. Ou a situação se manter por uma questão de estabilidade e equilíbrio no município, ou a situação será alterada e, naturalmente, provavelmente vamos ter aqui um partido, naquela expressão que muito gostam de usar, entre aspas, que é a luta, a transmitir, eventualmente, aos trabalhadores que tinham um direito, que esse direito foi violado, que eles é que defendem os trabalhadores, etc, 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 aquilo tudo que nós sabemos. Eu espero que esse partido não tenha, se de facto este assunto vier a ser revertido, não tenha essa tentação. Porque isto que eu tenho aqui é outra pesada herança. Isto aqui que eu tenho aqui são 2 folhas A4 de processos em tribunal que a Câmara está a sofrer, que vêm do anterior regime. E desses processos em tribunal, curiosamente, há tenho aqui o número dele, uma ação administrativa, do STAL, que é o Supremo, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, que pertence à Intersindical, que é da área do Partido Comunista, que interpôs contra o Executivo Comunista uma ação de 35.690 euros. Portanto, um Executivo Comunista, que neste momento não é comunista, mas é socialista, que tem um problema em Tribunal de Leiria, neste valor, espero que não tenha a veleidade de procurar desinformar os funcionários se isto vier a ser revertido, mas antes em reconhecer o erro e o logro político que eles sofreram. Portanto, a minha proposta era concretamente no sentido de ser estudada a reversão da decisão ilegal do anterior Presidente. Eu gosto de apresentar as coisas que falo também por escrito. Deixava aqui à consideração da senhora Presidente o documento e o tal regulamento que desapareceu do site. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Eduardo. Não sei se há mais algum município que queira intervir. Não, eu relativamente a esta questão posso avançar aqui alguma coisa. Não é, relativamente à questão do horário de trabalho dos funcionários, não é uma questão que não tenha sido colocada por nós no anterior mandato e que não tenha sido discutida várias vezes com o Executivo de então, e foi sempre para nós uma preocupação perceber porque é que o tempo de trabalho dos funcionários da Câmara Municipal de Alpiarça estava organizado da forma que estava. Chegados aqui, a nossa intenção foi, desde o primeiro dia, alterar esta situação. Alterar por várias razões.
Primeiro, porque nós entendemos que este horário não serve as necessidades e os interesses, quer do município, quer da população. Depois, porque consideramos que, em alguns casos e em alguns serviços, este horário põe em causa o bom funcionamento do serviço. Haverá, pontualmente, serviços onde a jornada contínua, o designado horário de jornada contínua, se justifica. São, na nossa opção, muito poucos. E, por outro lado, nós, apesar de chegarmos aqui agora de novo, a experiência que temos do conhecimento relativamente à organização do tempo de trabalho em outros municípios é manifestamente indiciador de que esta escolha deste horário não é de todo o que melhor serve, para além das questões de legitimidade ou ilegalidade colocadas, sobre as quais eventualmente podemos ponderar. Aquilo que nos preocupa neste momento é fazer a alteração do regime de tempo de trabalho dos funcionários da autarquia. Para o fazer de forma legal e legítima, temos que cumprir um conjunto de procedimentos. O primeiro procedimento é notificar os trabalhadores, cada um deles, relativamente à intenção de fazer uma alteração de horário e de lhes propor o horário que nós queremos que seja feito. Seguidamente, temos que fazer a mesma comunicação aos sindicatos representativos destes setores de atividade e, portanto, designadamente ao STAL, entre outros. E só depois destas comunicações, e portanto só depois de comunicarmos a nossa intenção e de fixarmos aquilo que entendemos que deve ser o horário de trabalho dos funcionários, é que podemos operar legitimamente essa alteração. E portanto é esse procedimento que desencadeamos nos primeiros dias e que estamos a operar e que estamos a fazer. De facto, no nosso entendimento, este não é de todo o horário que serve os interesses do município e da população, e devo dizer que daquilo que fui podendo percepcionar junto de muitos dos trabalhadores, também não é exatamente e não representa exatamente uma opção sua. Há muitos dos trabalhadores do município que não veem a continuidade deste horário como uma necessidade. Antes, pelo contrário, que estão disponíveis para fazer um horário diferente, mais condizente com aquilo que é o funcionamento dos serviços públicos, designadamente das outras autarquias, e que nós achamos que se adequa melhor à nossa realidade. E, portanto, só para informar, nós já desencadeámos esse processo e vamos proceder à alteração do horário, voltando, em alguns casos, sobretudo no caso dos serviços administrativos que estão diretamente ao serviço da população, de uma forma, aqui desde logo no edifício da Câmara Municipal, e que vamos ter um horário muito mais, no nosso entendimento, muito mais condizente com as necessidades da população, com as necessidades dos próprios serviços e com o funcionamento mais eficaz, mais eficiente e mais próximo, que é aquilo que se pretende numa autarquia. E, portanto, só deixar nós vamos registar a sua proposta, de qualquer modo informar que esse processo está em andamento. Eu não sei se os senhores... Sim. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. Portanto, em relação principalmente à questão da legalidade, isto roça um bocadinho injurioso, não é? Porque estar a afirmar que alguém cometeu uma ilegalidade há mais de 4 anos atrás e sem fazer nada até hoje, também não sei qual é que foi, portanto, essa postura de deixar andar e não intentar qualquer coisa para salvaguardar essa mesma legalidade. Porque
tenho também o dever de defender aqui a legalidade dos procedimentos desenvolvidos ao longo dos mandatos da CDU, de acordo também com as informações dos próprios serviços em relação às decisões a tomar, e que grande parte, ou todas as decisões tomadas, tiveram por base essa mesma fundamentação. E nota-se claramente aqui a necessidade de se criar um facto, de se criar uma realidade. Aliás, isto é extremamente habitual, de se criar uma realidade para servir de trabalho de sapa para outros objetivos, naturalmente. E então, de uma forma indireta, nota-se isso, porque todas as decisões tomadas à data foram tomadas após consulta dos trabalhadores. Se muitos mudaram de opinião, não sei se foi assim, se não foi, se foi de livre vontade, se não foi, mas em todas as decisões que foram tomadas ao longo dos anos, quer na alteração do horário, quando foi imposto o horário das 40 horas, em que foi decidido também, fomos dos primeiros municípios a implementar as 35 horas com base na autonomia do poder local e a assinar um ACEP nesse sentido, quer também em relação a esta decisão. Portanto, a nossa postura ao longo dos anos foi sempre de proximidade, de consulta dos trabalhadores em relação às decisões a tomar e naturalmente que as decisões foram sempre no sentido de quer criar aqui uma maior produtividade em relação ao trabalho desenvolvido, porque também ir de acordo com aquilo que era a vontade dos trabalhadores e daquilo que é a necessidade também de trabalho a prestar à população. Nesse equilíbrio entendemos tomar as decisões que foram tomadas sempre com base legal e nunca com construções de realidades virtuais em relação às decisões tomadas. Disso. Muito bem, Sr. Vereador, só fazer uma referência relativamente à livre vontade dos trabalhadores, que ninguém coage ninguém, portanto, se mudaram de opinião, de certeza absoluta foi de livre vontade, porque nós não coagimos ninguém relativamente, desde logo, às suas opiniões. Mas pronto, este assunto tem o devido acompanhamento, não havendo mais nenhuma intervenção do público, eu dava por encerrada a reunião.